eu vou falar a verdade, eu já tentei desistir muitas vezes mesmo. Porque eu falava assim para Deus, a última que eu vou contar daqui a pouquinho, eu cheguei para Deus e falei, não é possível que o Senhor tenha um chamado para mim. Não é possível, eu devo ter me enganado, sabe? Porque passar por isso é inacreditável, né? Só que eu nunca consegui deixar de orar, porque quando a gente é do mundo e tem uma conversão, né? A gente começa, pelo menos, eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi assim. Eu queria seguir uma caixinha, sabe? Então, não, tem que orar todo dia, tem que jejuar. Então, eu seguia tudo que me falavam. Oração, jejum, melhor horário de orar é madrugada. Então, assim, eu oro até hoje de madrugada, porque é o meu horário também por causa das crianças. Não tem mais criança em casa, né? Então, assim eu orava e falava pro pai. Eu só não desisti nenhum dia. Sim. Eu desisti de falar, Senhor, usa-me. Eis-me aqui. Isso eu nunca desisti. Mas o meu emocional, o meu interior, sabe? Dor mesmo, sabe? Revolta, né? Uma das últimas circunstâncias que hoje eu não vejo como negativo, eu falo disso como presente de Deus na minha vida, porque foi isso que me posicionou e que me... né? Eu fui vítima de uma pastora, de uma líder narcisista. Vixe. E isso foi a gota d'água para mim, porque eu já era uma mulher, né? Eu já tinha 35 anos, né? Então, mais de 35 anos. Então, eu fui vítima, eu falo vítima, mas assim, não desmerecendo a pessoa, não tô falando de pessoas aqui, né? Eu tô falando que o porquê que hoje a Patrícia fala que mulheres curadas curam e mulheres feridas ferem, né? Porque tudo tá ali no emocional. Tudo tá abaixo, tudo são histórias, são vivências. Eu, por exemplo, Karina, se eu não tivesse Jesus na minha vida, quem eu teria me tornado com a história que eu tinha? Sabe? Aonde eu estaria hoje, né? Sabe? Eu não teria a família que eu tenho, eu não teria se não fosse Jesus na minha vida. Porque Jesus, ele literalmente, a presença dele em nós nos freia para nos preparar. Primeiro você separa tudo da tua vida. Aí depois ele te posiciona. Sabe? E depois que ele te posiciona, eu tô arrepiada. E depois que ele te posiciona, conforme você vai dando a resposta, ele vai colocando, ele vai movimentando, né? Então, eu digo que hoje essa pessoa me impulsionou. Então, ela foi uma bênção na minha vida, né? É isso que eu vou dizer, ela foi uma bênção. Mas eu acho importante eu trazer isso aqui, né? Eu acho muito importante, porque eu soube identificar, mas eu permaneci. Porque eu falei assim, Senhor, como que eu vou ser usada assim na igreja? Quais eram os comportamentos que você foi identificando que até que chegar a um ponto que você tomou uma decisão, não vou deixar, porque isso é muito importante, a gente ter primeiro a revelação de Deus e depois um posicionamento, eu não quero mais, eu aceito, eu compreendi, você me mostrou, mas agora depende de mim me posicionar para não, né, para não viver mais nessa prisão, que é uma prisão, um relacionamento narcisista. Né? Quais foram os comportamentos que você identificou? Karina, antes disso, quantos anos de convertida você tem? Eu, 3. Gente, é impressionante. É impressionante a revelação. Porque assim, você faz perguntas, né, de coisas assim, de alguém que está há muito tempo na caminhada, sabe? É uma revelação assim incrível, porque essa pergunta, isso que não é pergunta, essa sua afirmação de que primeiro a gente identifica, depois se posiciona porque é preciso um basta, eu só tive com 40 anos, depois de 18 anos de cristã, entende? Olha o tempo que eu levei para entender isso. Por quê? Pela emoção, né? Por eu ser tão emocionada, por eu querer tantas coisas espirituais, tanto, eu acabava me submetendo, pensando, se eu sair, eu não vou ser usada. Porque eu tenho que estar inserida nesse ambiente para que Deus me use. Então eu fiquei travada. Apesar de identificar, eu fiquei travada. Mas quais eram, né, os comportamentos? Bom, tudo começou com... eu comecei a perceber que todas as vezes que eu ministrava e que Deus me usava, eu não era mais escalada. Havia uma ordem de que não coloca mais. As pessoas me julgavam, né? O que eu sinto hoje? A gente é julgada, existe isso na igreja, né? Às vezes as pessoas acham que é ego, e não é, é chamado.
sabe? Quem tem chamado não consegue ficar parado, sabe? E as pessoas nos interpretam mal. Às vezes olha e fala, não, ela quer aparecer. E não é, porque quem tem, é assim... Gente, o sal, nós somos o sal, não somos? O sal tem que... O que é a função do sal? Salgar. Mas ele faz o que no outro? O que ele faz quando você come sal? Dá sede. A nossa função é dar sede, né? É fazer com que o nosso posicionamento, essa pessoa, ela expressa tanto Jesus que eu quero ter sede disso. Eu quero saber, e eu sempre fui assim, muito intensa, né? E o fato dessa intensidade fazia as pessoas acharem que eu queria aparecer. Sim. Né? E o inimigo tenta nos podar dessa forma também, falando, quer aparecer, vai viver só no secreto, usa pessoas também para te julgar, para te apontar, para calar a tua voz, para fazer você brilhar menos. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Que é porque ele não acende uma lâmpada para ficar escondida. Então tem gente que compreende, que enxerga essa lâmpada brilhando como se fosse o teu desejo de brilhar para você brilhar. Exatamente. Diferente de que a luz dele brilhe, que a palavra dele brilhe e traga luz, né, para o mesmo caminho que é Cristo. Exato. Né? E você trouxe algo muito importante. O inimigo, ele usa a própria palavra. Então, muitas vezes, o inimigo vai sugerir, porque o único poder dele é sugerir. Ele sugere através de pessoas que são enviadas para nos paralisar, mas ele também sugere para nós, né? E muitas vezes ele vem e sugere, viu? Você está querendo parecer. É ego, é a velha Patrícia que está querendo voltar. Ele consegue fazer isso, porque daí, o que você vai pensar? Você vai pensar, não, eu vou ficar sozinha no secreto, escondida, né? Eu vou buscar, eu vou jejuar, eu não preciso fazer isso, né? Exatamente. E aí eu comecei a identificar isso, que, poxa, mas por que aquele dia que foi tão bom, depois né? Foi podado. O fogo caiu, as mulheres foram... Porque eu sempre tive algo muito forte com mulheres, mas eu não sabia, né? Gente, mulheres foram tocadas aqui através do louvor. Por que eu nunca mais fui chamada? Por que nunca mais me escalaram? Eu não tinha respostas, porque não falavam nada pra mim, né? E aí Deus proporcionou que eu fosse convidada para fazer alguns eventos de abertura de show gospel, né? Então o Fernandinho vinha louvar, eu abria o show do Fernandinho. A Gabriela Rocha vinha louvar, sabe quando você abre o evento? Sim. E aí eu cheguei, né, na líder em si, que era uma igreja, né, do casal de pastores. Eu cheguei na líder e comuniquei, pedi a bênção. Eu falei, olha só que bênção, né, que está acontecendo na minha vida, né? Ela falou, nossa, que lindo, deixa Deus te usar, que bênção. Ela falou, que dia que você vai? Daí eu passei o dia, das 2 vezes, o que aconteceu, né? Simplesmente uma reunião de última hora. Que se eu não comparecesse, eu estava fora. Entende? Nossa. Então, esses comportamentos me feriam de um jeito... Eu estou contando isso, eu estou revivendo. Porque eu me lembro, eu sentada na mesa, na hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível, eu não posso mais. Eu não posso. Deus está abrindo portas, Deus está cumprindo. Eu não posso. Né? Até que a gota d'água mesmo, que trouxe tudo para mim mesmo, que foi o basta de Deus, foi quando veio um profeta. Sabe? Na casa. E esse homem, ele começou a pregar. E ele olhava para mim assim, Karina, e falava assim, você vai voar. Desse jeito. São milhares e milhares de mulheres. Você vai voar. E as pessoas vão se perguntar de onde que ela saiu. Porque vai ser, tipo assim, vai ser impetuoso, vai ser repentino, né? O seu tempo chegou. E falava para mim, apontando para mim. E eu, menina, imagina, né? Esperando 22 anos orando, jejuando, clamando, buscando e estudando. Eu nunca parei de estudar, por isso eu acho que é importante também, né? A gente tem que buscar aperfeiçoamento, porque se você quer cantar pro Senhor, você vai estudar, né? Você quer aprender a palavra, você vai estudar. E eu, imagina eu, 22 anos sedenta. Eu já tinha ouvido outras promessas, né? Mas assim, a pessoa chegar, literalmente falar, tá chegando o tempo, eu sinto o cheiro. Menina, aquilo foi assim algo, eu glorifiquei, eu chorei, eu me derramei, porque eu falei, é agora que tudo vai acontecer. E a gente percebe quando é pra gente. A gente sabe. Quando é direcionado, não tem como. A gente falou, foi pra mim. E aí você não acredita, Karina, no meio do culto, não havia acabado o culto, fez sinal pra mim, a pastora.
Eu fui até ela virou aqui, ela disse assim: eu, como líder espiritual dessa casa, tenho a verdadeira revelação. Essa palavra não é para você, o seu tempo não chegou. Que horror! Desse jeito. Ela sentiu que você estava achando que era para você, que você viu que era para você, ela já falou, deixa eu cortar as asinhas agora. Exato. Ela disse isso: olha, eu, como líder dessa casa, tenho a verdadeira revelação. Essa palavra não é para você, o seu tempo não chegou. Que horror!